Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos essa porção? Porção bem conhecida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos ler novamente, todos nós? Verso 5. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio. Reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra e rogo ao Senhor, ó Deus, nos edifica por meio dela, Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor, para nos edificar, tem que ter a ação do Senhor. E que seja assim esta noite, que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu procurei buscar algo que poderia trazer em nossos corações para esse final de ano que estamos chegando. De certa forma, é a última reunião de domingo, ainda nós teremos no dia 31. E eu pedi uma direção para o Senhor, e Ele me levou a esse texto, porque eu quero trazer uma palavra que nós devemos, que veio muito forte no meu coração, é que nós devemos continuar confiando no Senhor. Confiar no Senhor, saber que Deus, Ele é tudo para nós. A gente não consegue viver sem o Senhor. A nossa vida depende do Senhor. A gente não consegue ter uma vida à parte, fora dos planos do Senhor. E eu queria trazer isso para as nossas vidas esta noite. Eu sei que as nossas vidas é um mar em revolto, muitas vezes. Passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por situações, por perdas, por coisas que a gente não espera. E se a gente não tiver Deus nos nossos corações, irmãos, a gente desespera. A gente se perde. A única fonte que nós temos de segurança das nossas vidas é o Senhor. E eu queria trazer isso para a sua memória esta noite. Hoje o título da minha mensagem é Seguindo a Direção de Deus. A gente precisa continuar seguindo a direção do Senhor. Sem Deus nós estamos perdidos. Nós sofremos danos irreparáveis. A gente perde. E muitas vezes a gente não se atenta que sem Deus é impossível viver. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha do engano. Principalmente quando nós estamos passando por situações adversas, tristeza de coração, tristeza na alma, situações inesperadas, a gente se afasta de Deus, porque a gente pensa que por conta dos nossos defeitos e dos nossos delitos, Deus nos abandona. E isso é uma mentira. Deus, Ele não nos abandona, mesmo quando estamos errados. Mesmo quando muitas vezes nós somos inconsequentes. Deus nos conhece. E Jesus Cristo, Ele morreu nós sendo essas pessoas. Jesus não morreu porque nós somos bonzinhos ou porque nós merecemos. Não, não. Ele morreu apesar de nós sermos essas criaturas que somos. Então muitas vezes a gente associa muito isso. A gente olha muito pelo mérito. Não, estou triste, eu não estou com o coração bem, não estou com o coração bacana, minha alma está ferida, então eu vou deixar de buscar o Senhor. Então a gente cai nesse engano e a gente perde essa direção do Senhor para as nossas vidas. E acredita, irmãos, quem perde somos nós.
somos nós. Deus não perde nada. Deus não precisa da gente. Quem perde somos nós. Então, irmãos, eu queria destacar aqui algumas questões que em relação a esse texto, eu queria que nós nos atentássemos para que venhamos a viver essa direção desses 2 versículos. Apesar de serem 2 versículos curtos, mas eu entendo que são 2 versículos bastante ricos para nós seguirmos, para nós atentarmos a eles e colocarmos como prática de vida em nossas vidas. A maioria dos grandes erros da nossa vida, eu quero que vocês entendam, não é por conta de uma falta de oração, mas é por excesso de autoconfiança. Esse é um dos grandes erros que temos. Eu creio que todos nós já estivemos diante de decisões que pareciam certas, lógicas e até bem intencionadas. E mesmo assim deu errado. Quem é que não fez plano aqui esse ano? Eu fiz sonhos, eu coloquei planos na presença do Senhor e deu errado, cara. Não deu certo. Entristeceu meu coração, mas enfim, eu entendi que não era vontade do Senhor. Então, o fato é o que eu entendo aqui, que o problema não é a gente decidir. É importante nós decidirmos, criarmos, criarmos uma situação, correr atrás daquilo que nós sonhamos, corrermos atrás daquilo que pensamos. Mas o problema é a gente decidir sem direção. Naquela questão do fazer sem preparar, fazer sem buscar uma direção correta, fazer através de uma decisão onde eu estou desesperado, onde eu estou sendo afoito, eu acabo perdendo essa essência, esse valor, essa riqueza que Deus nos dá, de buscarmos a Ele, a cada decisão que nós podemos tomar das nossas vidas. Então, meus irmãos, o nosso destino, na verdade, é sempre buscar o Senhor. Sabe, o nosso destino, embora a gente não saiba o que vai ser lá para frente, mas o importante é nós sempre buscarmos o quê? A direção de Deus. Eu olho para a vida de José, José me ensina muito, porque José, a gente olha para a história dele, eu imagino que ele era um homem sonhador. Qual é o jovem que não sonha? Todos os jovens sonham. Todos os jovens, até a gente que é mais velho, sonha. Imagina aquele jovem. E de repente aquele sonho dele foi interrompido e foi jogado num buraco. E de lá para frente vocês conhecem a história. José passou por situações que eu imagino que não estavam no plano dele. Não estavam nos planos dele. Eu creio que ele não sonhava com aquilo. Mas a gente olha lá na frente, tudo que ele passou lá para trás foi um plano de Deus na vida dele. Mas eu entendo que, diante de toda essa situação que José passou desde daquele buraco até ser um governador do Egito, ele sempre buscou a direção do Senhor. Porque se você olhar para ele, vendo a sua história, de passo a passo, a gente percebe que ele era direcionado pelo Senhor para chegar onde ele chegou. Então, ou seja, José foi aquele homem que, diante de uma circunstância desfavorável, ele não perdeu a direção de Deus. O coração dele foi guardado. O coração dele não se corrompeu naquilo de quem Deus era. A gente não vê José se autodestruindo por conta de uma situação adversa que ele estava passando. Mas muito pelo contrário. Ele buscava a direção do Senhor. E tanto que ele chegou aonde ele chegou,
porque Deus entendeu isso e levou ele naquele lugar onde ele deveria chegar. Então, meus irmãos, ou seja, nós, muitas vezes, sabemos o que queremos, mas muitas vezes a gente não pergunta para Deus se está certo ou se está errado. A gente não pergunta para Deus se é isso que Ele quer de nós. A gente, sabe, de certa forma, não olha para uma direção que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E a gente acaba se perdendo neste caminho. Hoje muita gente oram pedindo direção, mas eu não sei se vocês vão me entender, mas muitos de nós, a gente ora pedindo a direção, mas com a decisão já tomada naquilo que a gente quer. Já reparou isso? Senhor, me dá direção, mas amanhã você já vai fazer aquilo. Você nem pegou a resposta para Deus, irmãos. Então, ou seja, a nossa vida, ela precisa ser direcionada pelo Senhor, e a gente precisa entrar nessa junção, nesse conceito, nesse raciocínio de que as decisões que precisamos tomar nas nossas vidas, elas precisam ser direcionadas pelo Senhor. Direcionada pelo Senhor, porque Deus vai direcionando o coração de uma pessoa que é quebrantada a Ele, que busca nele, que é o caso de José. Assim pode acontecer conosco também. Amém por isso? Mediante a esse versículo que nós lemos, eu queria ler novamente, para entrarmos no contexto do que eu quero dizer. Olha aqui, confia no Senhor, isso aí, Salomão dizendo, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Tá vendo? Direção. Você vê aqui que Salomão já está dando uma direção para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então, ou seja, nós podemos tirar aqui na primeira questão aqui desse texto, que nós temos uma base de direção correta, que vem da parte da palavra do Senhor. E a base da direção correta é o quê? Confiar totalmente em Deus. Meus irmãos, confiar na palavra, naquilo que a gente expressa, é muito fácil. A questão é a vida. Ou seja, é na nossa vida. É no nosso padrão de vida, naquilo que nós estamos passando. Aí eu pergunto para a igreja, será que a gente confia totalmente mesmo no Senhor? Porque, irmãos, a gente confia em tanta gente. A gente confia em tantas pessoas, a gente confia em tantas circunstâncias. A gente confia, sabe, naquilo que a gente vê de lógico. Mas será que a gente consegue confiar plenamente no Senhor? Naquela questão de acreditar, entregar tudo, o controle. É como se você colocasse o seu filho para andar de avião com um piloto que você nunca viu na sua vida. Lá, você coloca o seu filho lá. Você nem conhece o piloto. Meus irmãos, você já passou por o negócio do avião? Turbulência? Vocês já passaram por turbulência? Sim ou não? Rapaz, uma vez eu passei por uma turbulência que o avião quebrou todo. Aquela gaveta, aquela parte da cozinha lá, eu estava na classe econômica, estava indo para fora do país. Que lá quebrou tudo. As aeromoças lá se sanguentaram e tal, turbulência. Inesperada.
Faltou uma questão atmosférica lá que eu vi lá uma enfermeira, uma aeromoça lá voando igual boneco. Teve gente que quebrou a clavícula, porque estava em pé, bateu a cabeça lá no teto. Então, irmãos, foi jogado como um boneco. Está vendo como é que... Cara, aquilo ali é terrível. Aquilo é terrível. Você passar por uma situação como essa. Aí você... Aí naquele momento é que você percebe que você não vale nada. Que o seu coração, ele é extremamente vulnerável. Que você não tem o controle de nada. É a mesma coisa de você colocar, por exemplo, o seu filho para um piloto que nem se você sabe o que ele fez, se ele bebeu antes. Sabe, é um negócio complicado, confiar. E a gente confia nas pessoas. Não é verdade? A gente confia. A gente confia no cônjuge. A gente confia no filho. O filho confia no pai. O filho confia na mãe. E assim vai. Os relacionamentos se crescem à base de relacionamento. Agora eu pergunto para você, como confiar no Senhor? Como confiar no Senhor? Eu creio que a nossa confiança não se baseia, não é olhando para a palavra, mas é tendo uma experiência com o Senhor. Ter uma vida com o Senhor. Ter uma busca com o Senhor, assim como José teve na sua vida. José só não se desesperou, meu irmão, porque ele tinha vida com o Senhor, vida com Deus. E ele confiava plenamente na graça e na provisão do Senhor. E é nesse estágio que a igreja precisa chegar. Porque se a igreja chegasse nesse estágio, não haveria dentro de nós pessoas doentes emocionalmente. Não haveria no meio de nós essa loucura de doença psicológica que está tendo nos dias atuais, irmãos. Isso sim é base de confiança. Porque você já reparou, quando você está sem dinheiro, você não desespera? Sim ou não? Você desespera, sabe por quê? Porque você confia no seu dinheiro. Você confia lá na sua conta bancária, fala, amanhã eu consigo comprar um arroz para minha casa. Aí está tudo bem. Agora, quando você não tem dinheiro para comprar um arroz lá para sua casa, aí você começa a ver seu filho com fome, necessitado, a água lá cortando na sua casa. Você começa a ficar atribulado, você fica perturbado, você fica desorientado. Então, o que acontece com tudo isso? Porque você confia no seu aspecto financeiro, na sua situação financeira. E em Deus é assim também, meu irmão. Quando nós confiamos no Senhor, a gente não fica perturbado. Agora, quando nós estamos, de certa forma, não conectados diretamente com o Senhor, a gente sofre na alma. A gente sofre. É um negócio muito forte interiormente, que alguém me diz, já dizendo assim, pastor, você não compreende o que é que eu passo. Eu sei que é uma dor, sabe, difícil de se explicar. É só quem sente que sabe. Mas essa dor, quem tira é só o Senhor. E isso se baseia numa confiança. Porque a doença na alma, irmão, ela não nasce de um dia para o outro. Ela vem através de uma necessidade. É de uma perda, é de uma coisa, é de uma questão em que ela está atribulada. E essa tribulação, quem traz cura, quem traz sustento, é a presença do Senhor. E essa presença do Senhor traz a consequência de uma confiança no Senhor. E essas pessoas acabam o quê? Recebendo algo maravilhoso no Senhor. Então, irmãos, a base da direção correta para a igreja do Senhor é confiar totalmente nele. Totalmente. Nós falamos há quantos anos essas questões? Gente, a gente não precisa confiar
A gente não pode confiar nas circunstâncias. A gente precisa confiar em Deus. Mas eu entendo que a confiança não é fácil de se adquirir. Não é fácil. É algo que eu preciso buscar. E o Senhor, Ele está disponível para nós. Ele sempre está disponível. Ele sempre estará disponível para um coração doente, para um coração aflito. E que seja assim nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Então vamos confiar. Foi citado aqui, se eu não me engano, domingo passado, a respeito de Maria. Maria, mãe do Senhor. Menina nova. Tinha seus 15, 16 anos para 17. E de repente essa menina vai ficar grávida. Menina. É como se a Bruna, ficasse grávida. O que seu pai ia achar de você, minha irmã? Pai, estou grávida. O que o Daniel iria fazer com você? Imagine só. Imagine só. Mas o contexto bíblico diz que Maria confiou plenamente no Senhor. Talvez uma notícia como essa, de uma menina nova sendo grávida, o que a família pensa? Acabou com a vida dela. Não é verdade? Nós somos assim. Acabou com a vida dela. Não tem mais jeito, sou irresponsável, e assim por diante. E naquele tempo era muito pior. Será que Maria ia ser expulsa de casa? Ficar grávida de alguém que ela nem conhecia? Como é que ela aparece ali com... né? Mas aí ela confiou. Porque o Espírito Santo veio e falou com ela. E ela aceitou essa missão. Mas antes dela aceitar essa missão, ela confiou no Senhor. Confiou no Senhor. E esse tipo de confiança que eu quero trazer para você, irmão. A gente precisa confiar. E esse confiar tem tudo a ver no entregar. Nós cantamos aqui. Seguro estou nos braços daquele. Né? Será que a gente vive isso, irmãos? Será que a gente chegou nessa maturidade de confiarmos plenamente no Senhor? Eu vejo aqui, nesse segundo ponto que eu quero trazer para a igreja, o maior obstáculo à direção de Deus somos nós, meus irmãos, que é o próprio entendimento. É o maior obstáculo em seguir a direção de Deus. Somos nós. Nós somos complicados, meus irmãos. A Bíblia fala, não te estribes no teu próprio entendimento. Quem falou isso, irmãos, foi uma pessoa que caiu. Ele teve autoridade para falar. Porque Salomão, ele baseou as decisões da vida dele muito naquilo que ele estava entendendo naquele momento. Salomão tinha tudo para ser o rei abençoado no final da sua vida. A Bíblia fala que ele foi o rei mais próspero. E se ele foi o mais próspero, ele foi o mais o quê? Foi o que mais perdeu. Tinha tudo para terminar a sua vida bem. O seu reinado. De uma forma certa. Mas por conta do seu entendimento que caiu em tentação, por conta de ego, por conta de confiar nele mesmo, por um coração que não estava quebrantado no Senhor, e se perdeu. Salomão nos dá a direção aqui que o entendimento do ser humano, ele é limitado e falho. E é por isso que a gente, irmãos, não pode dar muito mérito para nós. Nós somos muito perigosos. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. A gente é muito falho nisso. A gente atribui queda, a nossa queda, em muita gente. A gente atribui as nossas limitações, as nossas questões que fazem a gente ter danos e perdas nas circunstâncias e nas pessoas. Não. O maior responsável para os nossos danos somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos teimosos.
Muitas vezes nós somos aquele povo, aquele burro empacado. Né? A gente fala, a gente fala do pecado, a gente fala de buscar santidade, a gente fala de tanta coisa, e a pessoa não ouve, e chega lá na frente e paga um preço alto. Aí fica lá, ó céu, ó vida. Fica lá se vitimizando. Quantos e quantos pais já falaram para o seu filho e para a sua filha, não se relaciona com essa pessoa. Não vai nisso, não entre nesse caminho. E o bicho teimoso que é, vai, entra, quebra a cara, perde e depois fica lá. Esses somos nós, irmãos. Somos aquelas pessoas que tomam atitudes sem buscar a direção de Deus, por conta de que nós criamos em nós um pensamento de certa forma ridículo e que traz para nós consequências terríveis e que causam danos para nós. Então, ou seja, o maior obstáculo à direção de Deus somos nós. E nós precisamos ter humildade para reconhecer esta verdade. Amém? O que lá em Provérbios diz? Capítulo 14, verso 12. Vamos colocar aí vamos ler todos juntos? Está aí na projeção. Há caminho. Vamos ler de novo? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos. Olha aí. Quem escreveu isso, irmãos? Está vendo? Ele tinha propriedade para falar. E isso acontece conosco, irmãos. Quantas e quantas vezes nós já quebramos a cara? Por isso, irmãos, nós fomos chamados para depender de Deus. Fomos chamados, sabe, a nos buscar a direção de uma dependência ao Senhor. Mesmo sabendo que isso não é fácil, mas é possível. É possível. É possível buscar uma vida dependendo no Senhor e que no tempo certo, no momento certo, Ele vai colocar a gente no lugar que precisa ser colocado. Baseando-se na vida de José. Terceira coisa que eu gostaria de trazer. Existe um princípio prático nesses versículos. Volta lá para nós, por favor, no verso 3. De Provérbios. Capítulo 3, verso 5, perdão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Até aí tudo bem. Vamos lá no verso 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Esse é um princípio prático, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês. Princípio prático. Reconhecer Deus em todos os caminhos. Em todo o seu caminho. Não se esqueça de Deus. Reconhecer aqui, meus irmãos, é consultar. Reconhecer é você se submeter. Reconhecer é você honrar. Se você olhar lá no livro de Malaquias, foi exatamente isso que Deus estava cobrando do povo. Deus estava, olha, vocês estão se perdendo. Vocês estão saindo da minha direção. Vocês estão se corrompendo, ó casa de Israel. Deus estava manifestando a palavra dele por meio do profeta Malaquias, porque essas pessoas, o povo de Deus ali, estava saindo dos caminhos do Senhor. Você sabe que é um grande problema nosso, trazendo essa palavra para os dias atuais? Muitos de nós costumamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, quando nós estamos nas crises, irmãos. Quando a gente está no prejuízo. Eu quero que vocês entendam que a gente precisa reconhecer a Deus a todo tempo, em todo o nosso caminho, é nas decisões simples também da vida.
Consulte o Senhor. Não consulte a Deus quando você não tem o controle, mas consulte a Deus quando você tem o controle também. Se tudo vai bem na sua vida hoje, em todos os aspectos, continue consultando a Deus. E muitas vezes nós nos desarmamos com essa verdade. Quando eu estou no controle de tudo, eu sou autossuficiente para tomar as minhas decisões e com certeza nada vai acontecer. Aí é o engano nosso. Esse é o grande problema. Então, meus irmãos, trazendo aqui alguns conselhos para a igreja. Seria bom todos nós consultarmos a Deus em qualquer tipo de decisão, sejam elas familiares, sejam elas na parte financeira, seja ela no relacionamento, seja ela no ministério. A gente não pode tomar nenhum tipo de decisão sem buscar uma direção do Senhor. Hoje, muitas vezes, nós largamos mão de coisas porque a gente não está bem. Não estou concordando, não gosto mais de fulano, vou largar essa mulher, não está fazendo eu mais feliz e larga. Tem gente que larga emprego por largar porque não gosta mais. Tem gente que abre mão do ministério porque não está satisfeito. E assim vai, irmão. Isso é terrível. Isso não pode ser assim. Uma vida com Deus não é a forma como você pensa ou como você sente. Uma vida com Deus, ela é determinada para nós. Deus nos dá direção. E eu creio que esses versículos nos dão essa direção, a ter uma vida com o Senhor. E esse princípio prático precisa ser vivido no nosso meio, nas nossas vidas. É reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Deus, Ele deseja participar do nosso cotidiano, meu irmão. Deus está conosco. Consulte a Ele, busque a direção. Não se move. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. E esse homem somos nós. Não é o outro lá não, que está te dando conselho, somos nós. Porque o melhor conselheiro para nós é nós mesmos. Já viu? Que a gente já acorda tomando uma decisão. Vou fazer isso na minha vida. Rapaz, talvez isso é a sua queda. Talvez isso seja a sua queda. Por isso que é importante nós buscarmos a direção do Senhor. Partindo para o final, eu tenho uma quarta lição aqui para nós. Existe uma promessa para quem segue a direção de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Existe uma promessa para quem segue a direção do Senhor. Vamos olhar para Moisés, irmãos. Quem era aquele rapaz? Vou mais além, quem era Daniel? Aonde Deus levou eles? Promessa. Mas a promessa, ela acontece nas nossas vidas. Ela se cumpre nas nossas vidas quando buscamos a direção do Senhor. A Bíblia fala, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que significa isso, meus irmãos? Isso não significa ausência de lutas, mas significa que Ele vai mostrar para você o caminho certo que você precisa seguir. O caminho certo, mesmo que seja árduo, mesmo que seja cheio de coisas difíceis de se passar. Mas quando Ele nos mostra o caminho, a gente decide seguir esse caminho, Ele endireita as veredas e com certeza recebemos as promessas. Eu entendo aqui que Deus, meus irmãos, é importante nós analisarmos essa verdade. Deus, Ele não promete caminho fácil para nós. Hoje parece que quando nós enfrentamos a primeira dificuldade, o que vem no nosso coração? Olha o nosso coração, tanto que ele é enganoso. Deus não está nisso aqui não. Quem já pensou assim? Você está ali, você faz um plano para a sua vida, aí você fala assim, rapaz, isso aqui não, Deus não é assim não. Deus não está nisso não, varão. Deus tem algo maravilhoso para você. Meu irmão, Deus está ali na dificuldade.
É ali na dificuldade que Ele vai nos abençoar, e a promessa dEle está ali, e a gente sai, porque a gente gosta de coisas fáceis. E parece que, para viver o reino de Deus, parece que é anunciado que as coisas de Deus é algo maravilhoso. Vocês lembram daquele desenho da lâmpada? Hoje não sei se passa. Na minha época tinha a lâmpada do gênio. Eu tinha um sonho de encontrar aquele negócio, irmão. Você está rindo, mas é verdade. Eu olhava ali na miséria de vida que eu tinha. Tudo que eu queria era aquela lâmpada lá e ver o gênio. Gênio, me dá aquele trem. Uai. Por quê? Porque eu queria coisa fácil. Agora minha mãe fala assim, meu filho, vai lá pintar o muro que você vai ganhar uma calça. Quem disse que eu queria pintar muro, meu irmão? Vai lá capinar o lote lá para você conseguir sua camiseta. Em vez de eu pagar o cara para capinar, capina o lote lá que você vai ganhar sua camiseta. É assim que eu fui criado. Então, meu irmão, a gente quer as coisas fáceis. E a gente vê o primeiro obstáculo e fala, não, Deus está nisso não. Eu nasci para pegar enxada? Vou não. Para pintar? Não vou não. Mas é ali que eu ia receber uma promessa de uma camiseta, meu irmão. Foi ali que eu consegui conquistar as coisas. Então é isso, meu irmão. É isso que nós precisamos conscientizar. A promessa para quem existem, se cumprem para aqueles que buscam a direção de Deus. E a direção de Deus, muitas vezes, ela não é fácil. Amém por isso? Precisamos conscientizar. A gente precisa buscar essa direção. A gente olha para a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que eu te mostrarei. Abraão ali tinha dinheiro, irmão. Abraão tinha uma vida boa. Mas, no entanto, ele foi e seguiu, porque ele seguiu uma direção do Senhor. Passou por turbulência? Passou. Quase morreu. Ele viu a mulher dele lá, coabitando com outro homem, com medo da morte. É fácil ver sua mulher abraçando outro cara? Ah, meu irmão, não é não. Mas ali Deus mandou. Ou seja, o caminho para Abraão foi fácil? Não foi. Não foi. Imagine só Abraão lá na terra de Ur, tranquilo com a sua esposa. Diz que Sara era bonita, né? Imagine, vamos entrar na história. A mulher bonita, o homem lá, rico. De repente ele sai daquele lugar, rapaz, para buscar uma direção do Senhor. E de repente ele chega lá na cidade, lá no Egito, lá, e ele vê o faraó pegando a mulher dele. Por que pegou a mulher dele? Senão ele ia morrer. Rapaz, que coisa estranha. Mas é assim que Deus trabalha, meu irmão. Em situação difícil. Porque existiu uma promessa na vida de Abraão. E o que eu acho bacana na vida de Abraão, que foi o seguinte. Ele seguiu em frente. Mesmo diante do obstáculo. Ele reconhecia seus erros, levantava altares. Ele não voltou para trás. Ele poderia ter olhado, esse negócio aqui não é para mim não, meu irmão. Poxa, ver minha mulher se deitando com outro. Que Deus é esse? Mas isso não saiu da boca e do coração de Abraão. Não saiu. Ele entendeu que Deus tinha uma direção na vida dele. E ele foi, ele prosseguiu e recebeu a promessa. E que seja assim nas nossas vidas, amém? Para recebermos a promessa do Senhor, não é nada fácil, meu irmão. Não é nada fácil. É um caminho a se seguir, que tem espinhos, abrolhos, montanhas, serpentes, situações adversas, engano, traições, muitas delas. Mas aquele que segue a direção de Deus consegue vencer todos esses obstáculos e consegue receber a promessa. Então, meus irmãos, para concluir, esses versículos nos mostram que precisamos ter uma confiança total no Senhor. Humildade de reconhecermos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de uma dependência diária. A pergunta aqui, meu irmão, que eu quero dizer para vocês, não é Deus sabe o caminho.
Mas a pergunta a se fazer aqui esta noite: será que nós estamos dispostos a seguir a Deus? A seguir a direção de Deus? Essa é que é a grande questão. Porque muitas vezes, irmãos, a gente entra naquela tribulação no nosso coração. Ah, mas que caminho de Deus é esse? Não, irmão, o caminho de Deus é fácil. O problema é que você está se corrompendo. O seu coração está caído. A questão está em você. A questão é você olhar para você e dizer assim: eu estou disposto a seguir a direção de Deus. Vamos ficar de pé. No caminho, eu entendo que nós somos aperfeiçoados. No caminho, nós somos moldados por Deus. O que eu quero dizer para a igreja aqui esta noite: vamos seguir a Cristo. Vamos continuar seguindo a Deus. Não deixe que as lutas que temos na vida possam nos corromper. A gente se corrompe com tristeza, com desânimo, com cansaço. A gente se corrompe, irmão. A vida não é fácil. Eu gosto tanto daquele versículo que Jesus diz em João 16, 36. É que ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, ele venceu o mundo. Gente, teve gente mais que passou aflição do que Jesus neste mundo? Ele, sendo Deus, sendo o Senhor, não experimentou pecado algum, Cordeiro Santo de Deus, e foi lá naquele madeiro no nosso lugar. Ali que é aflição, meu irmão. Ali que é cansaço, ali que é desânimo, ali que é coisa terrível de experimentar na vida. E por causa de uma crise pitiquiquinha, a gente vai sair dos planos, irmão. Não podemos. Não podemos. A gente tem que estar com o coração rendido, entendidos de que nós necessitamos do Senhor. E que seja assim nas nossas vidas. Que nós venhamos terminar esse 2025 dizendo assim: sim, Senhor, eu estou disposto a seguir os teus caminhos. Eu estou disposto a buscar essa direção do Senhor, a não sair dessa direção. Eu estou disposto a anular o meu eu e seguir os teus conselhos. E seguir a tua direção, que eu tenho certeza que ela é melhor para todos nós. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você puder ficar de joelho e orar ao Senhor, entregando nas mãos dele a sua vida, que assim você o faça. Fique à vontade. É uma decisão. Você pode olhar para a sua vida espiritual, para a sua vida pessoal. Quem foi você em 2025? Quem você quer que você seja em 2026? Qual é a sua decisão? Essa é uma decisão sua com o Senhor. A palavra de Deus diz, de uma forma muito clara, de uma forma muito incisiva, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Essa é a promessa do Senhor.